alguém passasse mal do seu lado por falta de ar, por um engasgo, você saberia ajudar? Seja bem-vindo ao segundo episódio da série Primeiros Socorros. O que fazer enquanto o SAMU está a caminho? Eu sou a doutora Trícia e aqui na TV Polo nós preparamos esse programa especialmente para você, para te ajudar numa situação tão delicada como essa. Fica com a gente que você vai descobrir o que fazer em caso de criança em idade escolar, como agir se você estiver sozinho, em caso de idosos e acamados. Gestante, tem um modo diferente de ajudar a gestante fazendo a mesma coisa? Fica com a gente até o final que tudo isso você vai descobrir e aprender junto com a gente de uma forma bem clara. Eu prometo para você, sem mediquês, sem termos técnicos, tudo bem fácil para você poder aplicar na sua vida e ajudar aquela pessoa que precisa de você. Vamos relembrar no vídeo. Lembra aquele primeiro episódio? Nós mostramos como é que o ar entra, como é que a deglutição se processa e aquela tampinha que a gente chama a glote que é tão importante. Antes da gente ir direto para a técnica, vamos rever primeiro a anatomia. Eu vou te explicar o que exatamente vai acontecer lá dentro que vai ajudar você a ajudar o seu paciente. Você lembra do videozinho? Por segurança, vamos relembrar para a gente prosseguir com mais detalhes e você ficar mais seguro. Você relembrando o motivo e como as coisas acontecem, vai ficar mais fácil para você lembrar na hora que você tiver que aplicar. Vamos lá? Então, vamos apresentar aqui o vídeo. Você observa nesse vídeo como é o caminho da língua até o estômago. E observe, tem dois canudinhos. Um passa mais na frente, que é o canudinho do ar. Logo atrás tem o esôfago, que é o canudinho que leva todo o conteúdo da boca para o estômago. Ok? Isso vai ser importante você relembrar na hora da gente aplicar as três técnicas. Observe no vídeo a passagem do ar e a passagem de alimentos. Eles fazem caminho diferente. E tem uma pecinha que chama atenção. Abre e fecha, abre e fecha. Essa pecinha é o que a gente chama de glote. A glote, ela faz esse movimentinho de abrir e fechar e ela seleciona qual é o caminho que esse produto vai passar. Se líquido ou alimento ou qualquer outra coisa que não seja ar, ela fecha e ela conduz esse conteúdo para o esôfago, o canudinho que está logo atrás, para levar para o estômago. Se você inspirar, seja pela boca ou pelo nariz, a glote se abre para receber o ar que passa nessa parte anterior do pescoço para levar o ar para o seu pulmão. Ok? Eu preciso que você observe com bastante atenção esse movimento do abrir e fechar, porque está aí justamente a causa do engasgo. Muitas vezes, ou um pouquinho de líquido passa por essa glote, ou algum produto, carne ou alimento, muitas vezes é muito comum ser carne. O alimento fica preso e impede a abertura dessa glote. Impedindo a abertura dessa glote, o ar não tem por onde passar. Daí a pessoa se sufoca e começa a ficar angustiada com falta de ar. É uma situação muito angustiante, porque a pessoa fica com a sensação de desmaio, de morte iminente. Então, é muito importante que você saiba e você treine antes de acontecer, ok? Basicamente, as técnicas, que são três, elas vão fazer o quê? Elas vão mobilizar o ar residual que fica no estômago e o ar residual que fica no pulmão. Uma terceira técnica, ela tenta fazer por ato mecânico, que seria o ato de bater nas costas, algum movimento, alguma mobilização nesse produto que está impedindo a abertura perfeita da glote.
ok? Tá entendendo até aí? Se você não estiver entendendo, põe pra gente lá no Face, ou se você tiver em outra mídia social, manda as perguntas pra gente. Nós vamos ter um bloco só para te responder. Manda pra gente o que você quer ouvir, aquilo que você gostaria de repetir, aquilo que você ficou em dúvida, que nós vamos ter um bloco só para responder suas perguntas. Ok? Voltando para os mecanismos. Basicamente, a gente vai mobilizar o ar residual do estômago e do pulmão para fazer uma impulsão do ar tanto pelo esôfago quanto pela traqueia, isso é, canudinho que passa a comida e o alimento e o canudinho que passa o ar. Vamos mobilizar esse ar. Esse ar ele vai mover esse objeto que possa estar prendendo a glote, impedindo que ela abra perfeitamente. E assim, esse pequeno movimento, muitas vezes nem é um expelir completamente. Só dele conseguir se movimentar e a glote conseguindo abrir, o paciente já fica livre para conseguir deglutir ou mesmo expelir mecanicamente esse objeto que esteja impedindo. Entendeu até aí? Como é que a gente vai descobrir qual é o posicionamento das mãos? Você já deve ter ouvido falar na técnica de desengasgo. Muitas vezes ela é aplicada no local errado. Então vamos refazer, vamos repetir, vamos relembrar. Lá no bebê ficou bem claro aonde a gente vai fazer a parte mecânica. Não se preocupe, nós vamos fazer isso com um exemplo, mas agora só para você entender. Parte mecânica entre as duas escápulas. O que é escápula? Essa asinha, esse ossinho que a gente tem logo aqui atrás, que parece duas asinhas. É ali entre os dois que você vai aplicar mecanicamente a tapotagem, mão aberta, não é para dar soco, principalmente se for em criança, mão aberta para mobilizar mecanicamente esse alimento. Qual é a segunda técnica? Compressão do tórax. O que tem dentro do tórax? O pulmão. O que tem dentro do pulmão? Ar. Então, a gente faz uma compressão, essa compressão rápida e forte, ela mobiliza o ar que está dentro dos pulmões, que vai ser enviado para a traqueia, que vai forçar aquela glotezinha a se movimentar e vai movimentar aquele pedacinho de alguma coisa, de um alimento ou um objeto, criança é muito comum, seja algum objeto, a se movimentar e liberar a abertura da glote. Ok? E a terceira técnica, a manobra de Heinrich, você já deve ter ouvido falar. A manobra de Heinrich é aplicada sobre o começo do abdômen para mobilizar tanto o ar que está no estômago, junto com o ar que está no pulmão, para forçar os dois blocos de ar, impelir aquela glote para movimentar aquilo que está obstruindo a glote. Tá bom até aí? Onde é que eu vou saber a barriga inteira? Como é que a gente vai fazer? Então, se você sentir em você mesmo, você vai ver que tem um ossinho durinho aqui na frente. Depois ele acaba o ossinho e vem um buraco. Fica molinho, vai começar o seu abdômen, a sua barriga. Você pode marcar 3 a 4 dedos para baixo e é exatamente nesse ponto que você vai aplicar a manobra de Heinrich. Como? Apoia o seu dedo no outro dedo para fazer uma cunhazinha. E essa cunhazinha que vai aplicar em movimento interno e para cima. Se lembra daquela aulinha de vetores na escola? É isso aí. Então, você vai aplicar a manobra sobre o estômago, mobilizando o ar que está no estômago, ao mesmo tempo mobilizando o ar que está no tórax, para fazer esses dois movimentos de ar que vem do esôfago e que vem da traqueia, mobilizar e liberar o alimento. Tudo bem até aí? Vamos para a nossa prática, para você entender tudo bem direitinho. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Agradeço aqui de novo a BB Kids, um grande abraço para a Flávia e para a Emily, que nos cedeu nosso pequeno manequim para a nossa manobra.
Vamos lá então? Quais são as 3 aplicações que a gente tem para crianças em idade escolar? Ou mesmo pré-escolar, crianças de 2, 3 anos até 7, 8, 10 anos. A mesma manobra que é praticada em adulto é praticada nessa criança. A diferença está do latente, da criança de colo, está lá naquele primeiro episódio. Se você tiver dúvida, pode rever lá. Nós vamos aqui então aplicar o que fazer na criança em idade escolar. Nós temos nosso exemplo aqui e vamos para as 3 técnicas. Primeira técnica, mede. Aqui estão as escápulas, a asinha, lembra da asinha do braço? Nós vamos abrir a mão em tapotagem, não é para fechar a mão e dar soco, e bater com a mão aberta a criança. Ok? Você pode bater. Mobilizou, a criança saiu, desengasgou, não desengasgou. Você pode passar para a segunda técnica, que seria a manobra de Heimlich, a mesma que é aplicada em adulto. Então vamos lá. A gente vai buscar o tórax da criança. É claro que o manequim não tem, ok? Mas vamos lá. Vamos chegar o externo da criança, esse ossinho que tem na frente. Começou a parte molinha, a barriguinha, marca uns 3 dedos. Coloca o seu dedo em cunha e aperta. Aperta para onde? Para trás e para cima. Vai fazer isso quantas vezes? 3 vezes. 1, 2, 3. Fazer com força, não dá para apertar o boneco que ele é rígido. Mas você vai fazer com força, força o suficiente para mobilizar, afundar bem esse tórax, que lembra, a gente tem que mobilizar o ar que está no estômago da criança para cima e com força, para fazer no estampido o movimento da boca. Desengasgou? Ok. Não desengasgou. Voltamos para a segunda técnica da tapotagem nas costas. Então, sempre mão aberta em cunha e bater nas costas da criança com firmeza, mas sem machucar. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Desengasgou? Ok. Se não, vamos de novo para a técnica de desengasgo com Heimlich. Segue o externo, aplica a mão em cunha, uma mão sobre a outra e as 2 mãos apertam para dentro e para cima. 1, 2, 3. Ficou claro para você? Agora nós vamos para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Nós ainda vamos falar do engasgo em adulto, se você estiver sozinho, caso em gestante, obeso e os acamados. Os acamados são realmente uma preocupação à parte. Já te vejo já. O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho, remarcado. Além de investimento em infraestrutura. Viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você? Pronto! Para o Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Então, vamos agora iniciar, dar continuidade à parte prática no segundo bloco do nosso treinamento de desengasgo em adulto. Para isso, eu vou contar com a participação muito especial de um colega querido, que é do SAMU. Seja bem-vindo, Lincoln, nosso socorrista. Tudo bem? Que vai me ajudar a explicar para você como se faz as manobras em adulto. Seja bem-vindo, Lincoln. Muito obrigado. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, agradecendo a oportunidade de estar falando de um assunto que é importante que as pessoas saibam, né? E entendam o que fazer antes da chegada do socorro. Assim ajuda bastante. Uma vez você me mostrou uma matéria que dizia, inclusive, que era uma porcentagem crítica de Sim. pessoas que eram salvas quando a pessoa ao lado já iniciava alguma manobra. Exatamente. Eu estava lendo bastante sobre o assunto e estudos comprovam que quando a manobra é iniciada por um leigo, a sobrevida daquela vítima tende a aumentar e muito aí, consideravelmente, além de não deixar sequelas
também futuras. Então, você entendeu bem claramente que você faz parte dessa cadeia de sobrevivência em caso de urgência e emergência. E eu te convido a partilhar esse grupo com as pessoas que, principalmente as pessoas que cuidam de crianças, cuidam de adultos com algum tipo de habilidade, mas de forma geral, engasgo pode acontecer com qualquer um, a qualquer lugar. Eu mesmo já tive uma experiência na minha própria casa. Então, essas coisas não têm hora para acontecer. E é melhor que você esteja treinado antes de acontecer. Então, convido você a partilhar esse vídeo nas mídias sociais para todas as pessoas com quem você se importa, com quem você importa com a vida dessa pessoa. Ok? E vamos passar para as nossas manobras. Lincoln, eu vou usar você agora para explicar para o pessoal como é que faz um engasgo em adulto, ok? Ok, Pode sem ser? problema, pode ser. Vamos lá. Deixa eu puxar essa. Vamos lá. Vocês podem ver que o Lincoln é quase da minha estatura, mas acontece muitas vezes da pessoa ser um pouco mais alta. Tem problema? Não, não tem problema. O grande problema é essa pessoa cair em cima de você. Como é que a gente vai fazer para a pessoa que é maior do que eu não cair em cima de mim com o movimento? Lembra, o movimento é brusco e intenso. Não vamos fazer um movimento completo para não machucar o colega, ok? Mas eu vou te demonstrar como é que é. Como é que a gente faz para que essa manobra ele não fique balançando e não corra de você, da pessoa que você está socorrendo, que você está ajudando a cair em cima de você e machucar os dois? Você vai usar o seu próprio corpo. O seu corpo vai servir de apoio para essa pessoa. Vê a diferença. Eu estou apoiado e ele pode balançar. Eu não caio, eu não balanço. Eu estou estático e firme. Eu sou canhoto. Faz do outro lado, não tem problema. Isso não faz diferença. Desde que a pessoa esteja estável e você também. Vamos lá? Dedo em cunha, apoiado. E vamos colocar uma mão em cima da outra mão. Ok? Vamos lá. Dedo em cunha. O externo dele. 4 dedos, abdômen, vou colocar uma mão em cima da outra e vou forçar para dentro, para trás, né, para mim e para cima ao mesmo tempo. Então vou fazer esse movimento, só que de forma rápida, bem rápida e bem intensa, para que esse movimento faça o ar do estômago e do pulmão dele ser expelido pelo esôfago e pela traqueia, e desloque o objeto que porventura esteja atrapalhando a abertura da glote e ele possa respirar normalmente. Entendeu até aí? Qual é a segunda manobra que a gente pode fazer? A tapotagem. Você pode virar um pouquinho, Lincoln? Então, essa é a manobra primeira de Heinisch. A segunda manobra é mão aberta. Dessa vez, por ser um adulto mais resistente, você pode usar a mão em aberto e não exatamente a mão em cunha. Não precisa dar soco, ok? Então, aonde? Entre as escápulas, você vai sentir aqui a asa, né? O osso da asa. E você vai bater e dar a tapotagem. 3, desengasgou, pode fazer com força, tá? É um adulto aqui, não é mais uma criança. Se não desengasgou, apoio em você e faz a manobra. 1, 2, 3, ok? Não foi? De novo a tapotagem. 1, 2, 3 e repetir a manobra com força de novo. 1, 2, 3. Ficou claro para você? Ok. Como é que a gente vai fazer se porventura eu me engasgar e eu estiver sozinho? Primeiro, mantenha a calma. Tente inspirar bem devagar para você evitar que esse pedacinho, seja lá o que for, se movimente mais para dentro ainda. E expire com força, tosse. Então você vai fazer, inspira bem lentamente, encher o ar e tosse com força. Quando é que dá para usar essa técnica? Quando esse engasgo é parcial. Existe aquele objeto, aquela coisinha incomodando na garganta, mas não fechou a glote completamente. Então, inspira bem devagar para não mexer aquele objetozinho que está quase entrando no lugar onde não tinha que entrar. Encheu e tosse com força. O que é esse tossir com força? Liberar todo o ar de uma vez que está no pulmão, fazendo esse movimento para ver se
desloca esse pedacinho desse objeto ou alimento que esteja impedindo a abertura da glote para você conseguir inspirar normalmente. Se não deu certo ou se for um engasgo completo, você pode se aproximar de alguma cadeira alta com espaldar alto. O Lincoln vai trazer uma para mim. Essa cadeira quase serve para mim, que eu sou mais baixinho. O ideal seria que ela viesse um pouco. Serve mureta, mesa. Você vai literalmente se jogar, fazendo com que essa barra pegue não na costela, mas no abdômen. Qual é a ideia? A mesma. Deslocar esse ar que está no estômago para esse ar deslocar o objeto que está impedindo a abertura da glote na garganta, ok? Então, você vai literalmente se jogar em cima até que esse objeto se desloque. Isso se for um engasgo completo. Um engasgo incompleto, em que você ainda sente um pouquinho de ar entrando, você já entendeu, né? Vamos agora para um outro exemplo. O que fazer em caso de gestante? Dessa vez eu vou servir de modelo para o nosso colega Lincoln. Exatamente. A gente pode utilizar a mesma manobra? Qual o risco? A gente vai utilizar no abdômen? Como a gente vai fazer? Então, no caso de gestante, a gente vai modificar um pouco a manobra, tá? Em vez de ser abaixo da linha do externo, do ossinho, a gente vai fazer a manobra entre os mamilos. Simplesmente a diferença vai ser essa, tanto na gestante quanto no obeso, tá? Então aqui, no caso, você vai fazer a capotagem também, sem problema nenhum. Não desengasgou, você vai colocar a sua perna aqui, né? Para que não tenha o perigo da pessoa cair, você cair junto e vai colocar a sua mão fazendo o mesmo movimento, só que entre a linha do mamilo. Vai apertar com força, também fazendo com que o ar do pulmão possa expulsar o que estiver aqui na parte da traqueia. Não deu certo, faz o mesmo, volta aqui, faz o tamponamento 3 vezes, não desengasgou, volta de novo, sempre aqui colocando a perna aqui para te dar o equilíbrio na linha dos mamilos, tanto na gestante como no obeso. Faz a manobra com força, tá? Até conseguir fazer com que esse alimento saia, seja expulso novamente. Acho que seria isso, né, doutora? Acho que sim. Bom, a gente finalizou aqui o que fazer em caso de gestante obeso, mas a gente tem um acamado também, o que fazer na hora do acamado. A gente não vai conseguir mostrar aqui, porque a gente não tem como tá fazendo essa parte do acamado, mas a doutora vai estar explicando pra gente o que fazer na hora, se um acamado engasgar, né, doutora? Certo. Se o acamado engasgar, você pode lateralizar ele, só é colocar ele de ladinho e fazer a tapotagem nas costas da mesma forma, ok? Fazer com uma forma bem mais intensa para que você consiga deslocar esse objeto. Agora, uma coisa muito importante que você deve lembrar é que pessoas adultas que têm algum problema de déficit de cognição, isso é alguma espécie de demência, ou que já tem uma cognição mais dificultada, essas pessoas é muito necessário, é muito importante que elas sejam alimentadas sob supervisão. É muito comum adultos que tentam se alimentar com pedaços de carnes gigantes e acaba prendendo a glote e a pessoa fica sufocada. Existem muitos casos, isso não é raro, gente. Isso acontece com uma certa frequência, uma frequência até indesejada, de pessoas adultos que engolem pedaços inteiros de frango e prendem a glote e não conseguem respirar por um objeto gigante, assim. Era impensável que alguém se alimentasse daquela forma. Então, é muito importante que essas pessoas sejam supervisionadas, que façam alimentação supervisionada. E mesmo uma alimentação via oral de um paciente acamado, é importante você colocar ele na posição sentada da melhor forma que você conseguir. Levante um pouco essa cabeceira com travesseiros, com apoio mesmo no pé da cama, mas é muito importante que você facilite o máximo essa deglutição para não acontecer
uma coisa muito trágica, muito indesejada, que é uma síncope ou mesmo um óbito por engasgo. Ok? Espero que tenha ficado claro. Agradeço de novo imensamente a Baby Kids, que nos auxiliou novamente nesse episódio. Mande as suas perguntas, mande os seus comentários. E não esquece, não espere acontecer para você aprender. É necessário que você esteja treinado. E a gente espera muito que nunca nada aconteça na sua vida. Mas se porventura algo acontecer, mesmo que seja próximo a você, é muito importante que você seja treinado. Como o nosso colega Lincoln falou, há estudos que comprovam que se você estiver treinado, a sobrevida, a chance de qualidade desse socorro, até que o SAMU chegue na sua porta, é muito maior. Então convido você a partilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você ama. Um grande abraço, muito obrigado, Lincoln. Obrigado. E até a próxima.